querido, mas sempre nos adverte a meditar na palavra do Senhor e a semear o que ela tem a dizer para cada um de nós. Glorificamos a Deus por tudo qual Deus nos deu de poder nesta reunião e devemos sempre agradecer a Deus as oportunidades, aleluia, que Deus tem dado para nós cristãos, irmãos amados, mais do que nunca sempre está ligado aos conselhos de Deus, porque Deus ele trabalha em cima da nossa força de vontade. E todos nós precisamos sempre, igual que eu falava, sempre temos levado os trabalhos com o curso doutrinário. Quando falamos em doutrina, falamos em ensino, e nós devemos sempre estar voltados ao aprender a palavra do Senhor. E o texto qual Deus deu para nós falarmos nesta noite é justamente, nós lemos aqui a leitura introdutória, que é 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 11 a seguir. Vamos falar sobre 4 colocações que nos adverte e ele conhecimento por nós, mas como ser natural, e Deus sempre a gente muito fácil de ser colocado às poucas de ciência e levar uma vida como nós queremos ou como pensamos. Mas na posição de servo nós sempre temos que estar sempre atentos às orientações o qual Deus deu determinado para cada um de nós. O texto, irmãos amados, não requer justamente a atenção, como Deus trabalha, como Deus age, porque ele sempre, como o profeta Jeremias, uma visão, eu vou ter que Jeremias, se eu vejo uma vara, eu quero ter a minha palavra. E Deus sempre quer ter a sua palavra, diferentemente, aleluia, da minha posição ou da circunstância, a palavra de Deus, ela é sempre a primazia sobre a nossa vida. E o texto que nós lemos chama muita atenção, relata as seguintes colocações, dizendo: assim Salomão acabou a casa do rei, do Senhor, casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na casa, a sua casa, prosperadamente efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Amém? Agora vem o texto, irmãos amados, o versículo que nos chama a atenção, aleluia, o qual Deus fala para nós também, e todos nós, irmãos amados, todo o nosso Cristo, toda a nossa vitória, aleluia, nós devemos reconhecer que não é nós, Ele que interessa por nós, Ele que age por nós, Ele faz tudo por nós, porque nós somos considerados como um favor, nada tem nós que nós possamos confiar. Se assim alguém prossegue confiando em si próprio, está simplesmente enganando a si próprio, porque tudo nós dependemos de tudo. Então a resposta a isso é só: ó Salomão, tudo isso eu fiz, toda essa maravilha, toda a sua glória, relata o texto disso, que a glória de Deus foi tanto que aqueles que entravam, estavam fora, não podiam entrar, nem podiam sair, porque a glória de Deus representou a todo o poder foi manifestado, e a alegria poderosa de cada um testificava atemorizado diante da glória de Deus. Então, prova, irmãos amados, independentemente da minha situação, das minhas condições, Deus, irmãos amados, continua sendo Deus, né? Se eu acredito, deixo de pecar. Se eu acredito, deixo de acreditar. Se eu faço, eu deixo de fazer. Mas é sempre cumpre o seu dever. Agora, se não cumpre na minha vida, que culpado sou eu. Não é verdade? E assim nós devemos falar. Olha, ele disse, e o texto relata: se eu cerrar o céu, não ver chuva, eu sou ordenado escampanor, eu consumo a terra, e se enviar peste sobre o povo. Está vendo? Tudo isso é lutado a ser lembrado, porque todo o poder, todo o governo, toda a autoridade, eu faço e deixo de fazer. Quem pensa que a sua capacidade, entendeu? A sua inteligência, que fez toda essa projeção, foi eu que entrei em toda essa. Isso, irmãos amados, todos nós precisamos saber, se nós
na posição que nós estamos, é uma posição de grande privilégio, que somos cidadãos do céu, servos de Deus, filhos de Deus. Então, é um título, irmãos amados, além do nosso natural, é um grande privilégio é ser cristão, e ter o nome de irmãos amados que Deus acompanha, aleluia, que representa o Rei da glória, o Senhor do Senhor. Então, nós tudo em nossa vida tem de agradecer a Deus, porque Ele, como diz o salmista, foi Ele e não nós que fez por seu e ovelha do seu Pai. Então, tudo é Ele, tudo é para Ele, tudo é Ele, não tem outra conversa, e todos nós precisamos reconhecer isso. Mas sempre dá para nós, irmãos amados, uma forma de escape. Mostrando, irmãos amados, sempre para falar, que todos os recursos para a nossa sobrevivência ou alcançar o nosso objetivo, nós temos recursos em conta na palavra de Deus ou na Bíblia Sagrada. E aí vem a resposta no versículo 14, versículo, irmãos amados, parece até o textuário do Antigo Testamento. Ele diz: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha paz e se converter do seu mau caminho, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a terra. Então, que maravilha! Então, existe, irmãos amados, para nós alcançar o objetivo, então fazer 4 colocações aqui que nós precisamos tentar no processo, em vez de nós fazer aquela interrogação, por que está acontecendo, por que não consigo alcançar o meu objetivo, então pare, faz um reparo, não voltar. Porque nós, irmãos amados, colocamos ou deixamos ser levar, ser dominado por alguns empecilhos que impedem nós receber a nossa bênção. Primeira coisa, aleluia, a nossa vida é reconhecer a soberania de Deus. E para reconhecer a soberania de Deus e ter um consenso, aleluia, da nossa aproximação, aleluia, com o nosso Pai Celestial, nós precisamos de reconhecer, aleluia, como diz o apóstolo Pedro, também o salmista, dizendo: Senhor, socorro, precisa. Então, está reconhecendo que a nossa capacidade para resolver o problema diante de um sistema tão contraditório que nós vivemos, influenciado pelo qual nós precisamos dar graça da vontade e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, a primeira coisa, irmãos amados, chama nós, aleluia, na humildade, porque Deus só trata com cada um de nós, aleluia, um coração puro, um espírito quebrantado. Na prepotência, na arrogância, Deus não vai atender. E essa palavra foi Pedro, foi usado para dizer essa palavra para nós, no capítulo 5, e o versículo 5 e o versículo 6. No versículo 5 ele diz assim: jovem, semelhantemente jovem, seis sujeitos anciões, seis a todos, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Então a primeira coisa que nós temos que ser submisso, humilde a Deus e também o nosso próximo. Sempre a palavra de Deus que nós devemos considerar uns aos outros superior a nós mesmos. Sempre, irmãos amados, aleluia, nessa posição, aí sempre Deus está pronto para atendê-lo. Não, mas o versículo número 6, ele está dizendo assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo ele exaltará. Agora, resultado, ainda que nós temos um coração quebrantado, reconhecemos a soberania de Deus, e buscamos a presença de Deus com sinceridade, mas a resposta de Deus não é como eu quero, como eu penso, como eu quero, não como Deus quer, porque este aqui é um milagre debaixo da potente mão de Deus. Ao seu tempo ele, aleluia, exaltará. Sempre, irmãos amados, Deus nunca vai dar o que eu quero, mas sim aquilo que nós precisamos. Amém? Aleluia. Então, dentro dessas qualidades, nós vemos também o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 6 ao versículo 10, ele usando as mesmas expressões. E quando nós lemos lá no capítulo 11, versículo 29 de Mateus, é um texto bem, irmãos amados, bem conhecido, mas talvez nós pouco assimilamos a respeito desse versículo, quando Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a resposta do versículo é: aí encontrarei descanso para a vossa alma. Entendeu? Então, a humildade, entendeu? Para a nossa aproximação, tanto de Deus, aquele que está ao redor, trata nós de paz, equilíbrio, tranquilidade.
porque Deus sempre está nos confortando, está sempre nos ajudando, e assim nós alcançamos o objetivo. E deixa o exemplo: Cristo, irmãos amados, é aquele que não somente ensinou, mas pregou e ensinou com as suas ações, com a sua postura, aleluia, porque dentro das colocações, a vida de Cristo, ela chamava a atenção de todos, que onde ele estava e onde ele está, sempre tem uma multidão, porque tem aqueles, aleluia, que reconhece que ele é o soberano e ele, irmãos amados, tem dado exemplo. Relata o texto e no capítulo 13, Cristo, irmãos amados, como o Senhor, aleluia, de toda a autoridade, como profeta, com tudo, ele se colocou na posição de escravo, aleluia, que quando termina a ceia, aleluia, pega uma bacia, entendeu? E faz a atuação, a ação do escravo. Pega, aleluia, tira a sua túnica e lava os pés dos apóstolos. É um trabalho feito pelos escravos, que usavam naquela época, adiante do Oriente Médio, costume, que a pessoa chegava de viagem, cansada, andava a pé, entendeu? Era o dever do escravo chegar, pegar uma bacia, lavar os pés para descansar o pé da sua grande jornada, da caminhada. E Cristo fez o quê? Ele colocando na posição de escravo, o rei dos reis, o senhor do senhor, aleluia, colocando na posição de escravo. Lá no capítulo 21 de Mateus, versículo 5, aleluia, relata o texto dizendo que vem aí, aleluia, humildemente o teu rei, amontado, aleluia, no jumentinho, filho de um animal de carga. E quantos imperadores, os reis, os demais, venham na sua carruagem, relata o texto que até as ferraduras do animal do imperador dela era de ouro. Também, enquanto o rei dos reis, senhor do senhor, colocando a mais humilde posição. Isto traz para nós, irmãos amados, diante da nossa limitação e autoridade, o que nós podemos responder sobre essa colocação. É verdade? Aleluia. Tem até um texto que diz que ele se fez pobre para que nós se tornássemos ricos. Então, cabe a cada um de nós, irmãos amados, aleluia, pararmos, refletirmos, até andar pela rua, batendo no peito e glorificamos a Deus, aleluia, e dizer, conforme o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós. No capítulo 2, irmãos amados, de Filipenses, aleluia, Filipenses, capítulo número 8, do versículo 6 ao versículo 10, relata o apóstolo Paulo a descrição do próprio Jesus Cristo, diz que ele, sendo Deus, não teve nenhuma preocupação de se colocar com Deus, mas antes fez o quê? Aleluia, diante da responsabilidade, ou a missão que veio a fazer aqui na terra, ele se humilhou, fez menos que os anjos, fez menos que os homens, humilhou-se até a morte de cruz. Aleluia. Mas, irmãos amados, e relata o texto que Deus exaltou soberanamente, deu um nome que é sobre todo nome, que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Ele é o Senhor. Isso aí é o valor da humildade. Aleluia, que exemplo para nós. Muitas vezes a nossa prestação, entendeu? Valorizar nossos impulsos naturais, isso leva muitas vezes a nossa perca, a nosso prejuízo. Isso nós precisamos sempre aprender e nós precisamos cada dia mais pedir a Deus força para vencer a nós mesmos, muito o pecado, e pedir para que o Senhor venha direcionar a nossa vida. Assim nós cada dia mais, irmãos amados, como está na palavra, crescer até chegar o quê? A estatura de um varão perfeito. Que cada dia mais nós vamos procurar acordar a nossa vida, porque nós, irmãos, na posição de servo, aleluia, ou na posição de discípulo, que a palavra de discípulo quer dizer aprendido, cada dia mais nós temos que procurar aprender de Cristo, aleluia, e o exemplo que relata, sempre para ter falado aqui, Cristo que ele ensinou muito mais do que pregou, e pregou muito mais do que curou, porque a preocupação de Cristo é crescer a nossa mente. E uma coisa, muitas vezes, deixamos escapar no esquecimento, aleluia, e não procuramos desenvolver o nosso conhecimento, o aprendizado. Tem o tempo para tudo, com exceção de ler a Bíblia. Aleluia. E nós vamos falar sobre isso, irmãos amados. Eu tenho um estudo lá, um estudo lá em casa, a respeito de conhecimento. E quanto a perda, prejuízo para aquele, aleluia, que está extasiado, paralisado,
Deus chamou, deu o primeiro passo e ele ficou. Não, Deus quer que nós procuramos desenvolvê-lo. Aleluia. Sempre vai ter mais facilidade para assimilar as coisas de Deus, vai ter outra dificuldade. Hoje vai ter mais dificuldade, outros irmãos amados é mais compreensível, outros menos compreensível, mas todo irmão amado procura se dedicar, entendeu? Ou procura se colocar na vocação que foi chamada. Aleluia. Nunca devo saber mais do que saber, mas que sempre com humildade, com temperança, porque Deus assim vai direcionar a nossa vida. Eu nunca posso, aleluia, querer ser conforme o presbiteria, aleluia, nunca tenho condições. Então, cada um de nós na nossa posição, aleluia, cada um glorificamos a Deus pela posição que Deus dá, porque há nosso objetivo naquele dia, indiferentemente de posição ou condições, aleluia, vai se receber. Só adianta o coração puro, o espírito quebrantado, que obedece à palavra de Deus, serve o Senhor com sinceridade, com fidelidade, vai receber o convite, todos iguais. Vinde bendito meu Pai, que possui herança sobre ele, Deus, desde a fundação do mundo. Amém? Tem alguém me ouvindo aí? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ao segundo ponto. Primeiro ponto aqui é humildade. Sim ou não? Palavra de primeiro ponto, do povo cristão, não. Se humilhar. Então, primeiro ponto. Agora o segundo ponto, orar. Orar. Buscar a minha paz. Esse é o segundo ponto. Entendeu? Então, nós vemos séria referência na Bíblia, irmãos amados, as portas abertas para nossas orações. Entendeu? Jeremias capítulo 29, versículo 13, que o profeta Jeremias diz: aquele que me busca, aleluia, me acharão. Você tem que buscar o quê? De todo o coração. Então, a primeira coisa requer que quando nós for aproximar de Deus, nós temos que esvaziar dos nossos interesses, entendeu? No dia a dia das coisas transitórias, para estar, irmãos amados, conscientizado com isso. Porque, aleluia, Deus não vai me ouvir a minha oração se eu estou com um pensamento dividido. Então, é por isso que no capítulo 11, versículo 6 de Hebreus, está escrito o quê? Aquele que aproxima de Deus, que creia que ele existe, do que intercede por cada um de nós. Ele que é o guardador, ele que vai nos apremiar, vai nos justificar. Aleluia. Então, por exemplo, a primeira coisa, aquele que aproxima de Deus, que crê que ele existe, é preciso saber que ele é o Deus provedor, Deus que sabe cuidar de nós, Deus que sabe agir nas horas certas, aleluia, no momento certo. Então, a primeira coisa, preciso ter convicção. Segunda referência, vemos que sempre tem uma abertura para nós, aleluia. Isaías, no capítulo 55, versículo 6, que está dizendo: buscai o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. Então, toda liberdade para nós, Deus tem dado, para que nós aproximamos dele. E outra ainda, aleluia, segunda crônica, o qual nós lemos aqui no 7:15, que diz assim: olha, agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos às orações de Jeová. Que maravilha, né? Então, qual a razão, irmãos amados, que pedimos tanto e as orações não é atendida? Tem pessoa que nunca sai da prova, verdade ou não? Sempre está na prova, sempre está no problema, sempre está na luta, mas esqueceu. Vamos falar agora em algumas coisas, porque muitas orações não são atendidas. Então, pense lá, primeiro nós temos que entrar no processo da humildade. Segundo, irmãos amados, nós temos que entrar no processo da oração. E a oração, todo mundo sabe que é falar com Deus. Aleluia. Agora, o que faz Deus nos responder é quando nós temos uma profunda comunhão com Deus. Aleluia. Então, nós precisamos, um servo de Deus, ser submisso a Deus, mas também ter intimidade com Deus. E parece, irmãos amados, nos dias atuais, sem nenhuma intenção de fazer um julgamento, mas tem pessoas, irmãos amados, parece que perdeu completamente a intimidade com Deus. Não quer falar? Tem um ídolo que até me batiza muito feliz, eu quero intimidade, né? Quero intimidade. É preciso, irmãos amados, ter liberdade, aleluia, mas tanta coisa que tirar a nossa liberdade e aproximar de Deus. Tanta coisa que nós precisamos, aleluia, sempre. Parar nós tiramos, entendeu? A liberdade de
Deus, irmãos amados, dando toda a liberdade para nós aproximar dele. Agora, por que as orações não são respondidas? Vão vir alguma resposta? A primeira coisa, irmãos amados, é uma coisa muito simples que acontece. Aleluia. Talvez aqui não acontece não, mas acontece com algumas pessoas. Veja que está escrito lá, Provérbios 22, 28, 9. Entendeu? Aquele que se desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até suas orações é abominável. Vem aí. Muitas vezes, ou algumas vezes, tem pessoas que vão estar tão preocupadas que perguntam onde foi dizer a palavra, eu não sei. Né? Aleluia. O curso foi uma bênção, mas não foi dizer a palavra, não sei. Não sabe, não tem um versículo para citar, para meditar. Entendeu? Completamente expressando as oportunidades de ter, irmãos amados, melhor esclarecimento, porque lá o próprio Paulo diz que até tem. Ele ouvir. Então nós precisamos que sempre estar atento. Na hora da palavra, nós temos que estar sempre atento, aleluia, porque Deus, irmão, vai usar. Ele não vai usar as paredes, vai usar outro servo, aleluia, para falar com nós. Diferentemente, irmãos amados, de uma boa oratória, diferentemente, irmãos amados, de uma boa colocação, Deus fala para nós, na sua linguagem, aquilo que eu posso compreender. Uma coisa nós precisamos estar o quê? Como diz 7 referências em Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz da igreja. E uma coisa, muitas vezes, isso serve para mim, para todos nós. Nem se preocupar se está ouvindo, se deixa de ouvir. O nosso dever é pregar. Porque talvez pode ter 500 pessoas no plenário, mas Deus usa uma pessoa para uma pessoa. E nós devemos ser sempre preocupados para mim. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, o segundo ponto. Aleluia. Isaías capítulo 59, versículo 8, 8, qual muito conhecido de todos. Aleluia. Que diz o profeta Isaías? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos vedados para que não possa ouvir, mas os pecados e a iniquidade faz separação da criatura e o Criador. Aleluia. Porque Deus, irmãos amados, ama o pecador, mas odeia o pecado. Aleluia. Então, que maravilha, né? Ele odeia o pecado. Então, se ele odeia o pecado, vamos pararmos sempre, refletirmos, até um versículo que eu citei, deixei de citar aqui, como é o privilégio, irmão, é Provérbio 8:17, ele diz assim: eu amo o que me ama, o que me busca de madrugada, esse me achará. Que maravilha, amo o que me ama, o que me busca de madrugada me acharão. Então, irmão, as nossas orações, quando aproximamos de Deus, é um cheiro suave que é Deus de Deus. E muitas vezes não queremos orar, mas aqui não quer que todos orem. Amém? Por parecer amém. Glória. Aleluia. Terceiro ponto. O relógio é meu amigo, mas tudo bem. Terceiro, converter-se. A palavra converter, entendeu? Ela é acompanhada com uma conversão. Entendeu? Existe uma diferença, no capítulo 3, no versículo 19, o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, convertei-vos e convertei-vos. Para quê? Seja apagado o vosso pecado e vencer o tempo do primeiro. Então, duas coisas aqui. Primeiro, a palavra arrependei-vos e convertei-vos, ou arrependimento, todo mais aqui, entendeu? Ela tem dois sentidos. Primeiro, aleluia, é tristeza e remorso pelos fatos cometidos. A pessoa, quando recebe a palavra, o Espírito Santo vem impactar no seu coração e reconhece a sua incoerência, entendeu? É justamente a ingratidão que somos muito ser humano, entendeu? Ele é vítima de ser ingrato, recebe tantas bênçãos de Deus, mas ele só está olhando pela vontade, esquece, aleluia. Não tem um exemplo, como diz o Salmista no Salmo 103. Primeiro parou e fez uma reflexão da bênção que Deus tinha dado. Ele diz: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendito seja o teu nome. Sabe que eu estou reconhecendo isso? Todo nós. Aleluia. Mas o versículo de número 2, ele deixa agora para nós o despertamento, dizendo: Senhor, nunca, bendiz a minha alma, Senhor, nunca deixa esquecer dos benefícios que nós temos.
Nós nunca podemos, irmãos amados, ficar nessa presença e esquecer, aleluia, que nós estamos aqui, não é pelo nosso método de capacidade, mas foi pela bondade e a misericórdia de Deus, como está escrito, Paulo escrevendo a Tito, e a graça de Deus é manifestada, trazendo a salvação a todos. Falamos de graça, falamos que em favor imerecido. Nenhum de nós, porque nós estávamos, irmãos amados, mortos em ofensa e em pecados. Mas o Senhor nos resgatou, aleluia, essa oportunidade. E nós, muitas vezes, esquecemos, preocupamos tanto com esta vida. Então, a primeira coisa, irmãos amados, aleluia, quando a palavra de Deus vem impactar no nosso coração, não tem que parar e repetir, não. Se Deus falar para mim, eu tenho que mudar. Aleluia. Mas se nós ouvimos a palavra de Deus, continua na mesma atuação, na mesma atitude, na mesma procedência, qual justificativa vai ter? Um dia não vão chegar, como diz Paulo, que todos apresentarão diante do tribunal de Cristo para receber o que foi o que praticou aqui na sua vida, no corpo. Então, aí vai receber o bem ou o mal. Então, se nós, irmãos amados, serem coerentes, ouvir a palavra de Deus, ter uma vida de dedicação, aleluia, todos nós, irmãos amados, se parássemos um pouquinho, refletissem, entendeu? Não tem outro lugar que nós precisamos tomar, por exemplo, para todo o nosso tempo, estar na casa do Senhor. Por isso que o salmista, lá no Salmo 27, 24, aleluia, está dizendo: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a forma dos outros. O Senhor, eu entender o seu tempo, que maravilha, pediu a Deus, e o dever de cada um de nós, pedir a Deus para estar constantemente na casa do Senhor. Agora vem um pensamento negativo: será? Mas eu tenho minha vida, eu tenho as contas, creio, mas não, você não está fazendo favor para Deus. Nenhum de nós estamos fazendo favor para Deus. É um privilégio estar aqui, irmãos amados, para que, aleluia, para adorar a Deus, e esta adoração, para reconhecer, irmãos amados, que eu preciso fazer mais e mais para o Senhor, porque eu sou devedor de tudo que eu fazer para Ele, para a recompensa que Ele tem feito por nós. Se ou não, tudo que eu fizer para recompensar que Ele tem feito por nós é pouco. Então, resultaria aqui, por isso que a palavra diz: olha, se você fizer só o que foi mandado, considera o quê? E se não fazer o que nem foi mandado? Como é que fica a situação? Entendeu? Então, cada um de nós, irmãos amados, tem que parar, refletir, porque não é simplesmente levantar a mão, entendeu? Está ali, não. Aleluia, tem que tomar postura, se posicionar, aleluia, para nós alcançar o nosso objetivo, assim como carregar um fardo constantemente, aleluia, e não é nosso, aleluia, mas para adversário, a nossa limitação e fragilidade, quero colocar, entendeu? E tem muitas vezes, meus amados, aleluia, já vi pessoas que querem dizer que eu sou prego cajado. Não, eu não prego cajado. Sim, mãe Julinha. Aleluia, eu não prego cajado. A palavra me manda. Amém? Então, se capítulo 12 está aqui: Deus corrige e te ama. Se eu aceitar a correção, sou tratado como filho, mas se eu não aceitar, eu sou tratado como filho do tipo, entendeu? Vou pegar a bênção, mas só não vou entrar. Vai operar, vai pregar, vai cantar, vai sentir a presença de Deus, vai tudo, quando entra no céu. Sim ou não? Terceiro ponto. Então, a primeira ponto nós temos que converter, entendeu? E a conversão, entendeu? O que é conversão? Uma transformação. Primeiro eu falei a respeito do arrependimento, que é tristeza em remorso pelo ato cometido. Segundo ponto é tomar uma nova atitude, entendeu? Então, se eu tomo a procedência, estou procedendo de forma, na proporção que Deus falou para mim, aleluia, e o Espírito Santo me esclareceu a minha mente, eu tenho que tomar uma atitude, mudar, aleluia. E a mudança, irmãos amados, em nossa vida, do natural para o espiritual, é como diz o próprio Jesus Cristo: profiai-vos, enfrentar pelo forte estreito. Entendeu? Quando está falando profiai-vos, esforçai-vos, e nós, irmãos amados, para alcançar um testemunho que agrada a Deus, não é simplesmente, irmãos amados, nossa vontade de ter renúncia, porque nós estamos influenciados. Nós, o ser humano, ele vive em torno só de diferença, para o bem ou para o mal.
do aniversário, como já foi lido esta manhã, foi lido aqui hoje também, agora, depois da reunião, e o diabo, nosso adversário, anda em redor, clamando comunhão, procurando quem possa tragar. Então, sempre está procurando uma brecha, e sempre está mandando suas artimanhas, procurando trabalhar na mente, no coração, colocar tudo, colocar certeza, colocar dificuldades, mas nós temos que estar atentos ao que Deus tem falado para nós. Amém? Aleluia! Então, segundo ponto, irmãos amados, que nós devemos sempre pararmos, refletirmos a diante da situação, onde se converter dos seus novos caminhos. Então, a primeira coisa, mau caminho. Vamos parar de mau caminho, entendeu? A Bíblia fala que o mau caminho também fala dos bons caminhos. Que diz o salmista no Salmo 119, aí o versículo 29 e o versículo 30. Só os versículos de 1 e 29, está escrito: desvia de mim o caminho da falsidade, me conceda piedosamente a tua lei. Então, resultado, então nós temos que sempre pedir a Deus, aleluia, que desvia nossos pensamentos, a nossa vontade, nosso querer, daquilo que não é proveniente de Deus. Sempre tem que pedir a Deus. O versículo de número 30 diz: escolhi o caminho da verdade e propus no meu coração seguir os seus frutos. Aleluia! Isso que Deus requer de cada um de nós. Então, Provérbios, capítulo 16, versículo 25, que disse: há caminho para o homem que parece perfeito, mas o fim o quê? Caminho da morte, da decepção, do prejuízo, da tristeza, entendeu? Aparentemente nas emoções está tudo bem. Diz o sábio Salomão: até no sorriso do ímpio, a tristeza do coração, porque a alma está gemendo, está chorando, aleluia, porque o espírito que é morar em Deus já está sufocado, está escravizado, aleluia, onde dá tristeza no coração e vive uma vida inquieta, uma vida insatisfeita, aleluia. E eu mais Provérbios capítulo 15, versículo 24, o que está dizendo? O caminho para o entendido, os caminhos da vida para cima, mas já o caminho do inferno que é para baixo, entendeu? Então, isso, irmãos amados, traz que cada dia mais nós temos que, como diz Paulo escrevendo em Colossenses capítulo 3, versículo 2, aleluia, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Nós precisamos sempre estar meditando, irmãos amados, aleluia, nas maravilhas celestiais, onde nós vamos aprender, onde nós vamos morar. Então nós temos que aprender o quê? Coisas espirituais, porque para onde nós vamos, aleluia, não para pedir o sábio Salomão, né? Aleluia, que vem a tua mão, faça conforme a tua força, aleluia, porque na sepultura, para onde tu vai, não tem luz, não tem ciência, não tem nada, tudo entrega ao esquecimento. Então nós temos que fazer agora, enquanto em vida tem a oportunidade. Amém? Aleluia. As outras referências, irmãos amados, aleluia, caminho perfeito. Está escrito onde? João capítulo 14, versículo 6. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus disse: eu sou o caminho? Para quê? Nós seguir por fé. Aleluia. Quando lá no capítulo 12, Hebreus está dizendo: olhai para o autor e consumador da nossa fé. Entendeu? Em tudo Cristo deu exemplo para nós. Aleluia. Em tudo deu exemplo. Então nós temos muito bem com que esperar. Nós temos, irmãos amados, 1000 razões para estar meditando sempre no que Cristo deixou para cada nós. Então, Ele é o caminho para nós seguir com fé. Ele é a verdade para conhecer em amor. Ele é a vida que só Ele que tem a vida eterna para cada um de nós. Então esse é o caminho perfeito, né? Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurado os que trilham caminho reto e andam na lei do Senhor. Ou bem-aventurado o quê? Felizes serão os que assim procedem. Tem tudo para ser feliz, sim ou não? Tem tudo, irmãos amados, para sair glorificando a Deus pelas ruas. Salmo de número 101, versículo 6, está escrito o quê? Meus olhos procurarão o céu e a terra para que esteja comigo, porque anda em caminho reto, este me servirá. Aleluia. Então que Deus o abençoe. Nos ajude. Cada dia mais pedir a Deus a proteção divina, para que nós valorizamos os conselhos de Deus para nós. Todos os recursos para nós alcançar o nosso objetivo, nós encontramos aqui nesse livro sagrado. Então não há razão para andar de cabeça baixa,
aleluia, contemplando a dificuldade do dia a dia, ou só contemplando a dificuldade, nunca contempla a vitória. Não tem pessoa assim? Graças a Deus aqui não tem, né? Mas a vitória tem pessoa só pensa em dificuldade, só vê derrota, só vê reclamando. Não, glorifica a Deus, aleluia, pela vitória, aleluia. Oh, glória, aleluia! Não, glória, Deus, não, né? Exemplo do patriarca Jó, né? Aleluia, que a perder tudo, perder a família, perder tudo, né? E a sujeita das críticas da sua abençoada esposa, entendeu? Disse a mulher, eu sei que meu redentor um dia se levantará para mim. Aleluia. O Senhor está contemplando os passos individualmente. Glorifica a Deus, aleluia. Paulo deixou bem claro para nós, no capítulo 12, versículo 12 de Romano, que ele diz, olha, aqui para todos nós, alegrarmos na esperança. Todos nós temos que valorizar a salvação. O que Deus preparou para nós, sentir já o gozo da vida eterna. Isso que Deus quer para cada um. É viver uma vida moribunda, reclamando das coisas, está tudo ruim. Não é nada ruim, nós estamos peregrinando aqui, nós estamos caminhando para o céu. Então, nos alegrarmos na esperança, segue paciente a tribulação e perseverar em oração. Oh, maravilha! Que Deus abençoe. Muito obrigado, meu querido. Amém? Vamos ver. Que Deus abençoe.